bem-vindo a mais uma videoaula. Eu me chamo Natália, sou médica criadora do canal Doutora Ensina. O tema da videoaula de hoje vai te ajudar bastante, sabe por quê? Eu vou te ajudar a memorizar as doenças de notificação compulsória. Acho que se você trabalha na atenção básica ou pretende trabalhar na atenção básica, já ouviu falar, por exemplo, em caso de dengue, tuberculose, tem que notificar, é uma doença de notificação compulsória. Só que existe uma lista de várias doenças de notificação compulsória. Existem notificações para você fazer com 24 horas, existem notificações semanais. Se você já abriu isso, você deve ter tido dificuldade, como eu tive a primeira vez que eu abri, para memorizar tudo isso. Então eu separei didaticamente para te ajudar a conhecer e a memorizar também para a tua prova aí, porque tenho certeza, é tema muito recorrente de prova de concurso público na área da saúde, tá? Se já gostou dessa aula, por favor, não vá embora daqui sem deixar o teu like, aproveita e já dá agora. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, deixa tuas dúvidas aqui no comentário e ativa o sininho para ser notificado das próximas videoaulas. Bora lá? Então vamos lá começar a nossa aula sobre como memorizar as doenças que estão na Lista Nacional de Notificação Compulsória. Trouxe aqui para vocês a última portaria que saiu, a portaria 5.201 de 15 de agosto de 2024. Essa aula está sendo publicada em outubro de 2024 e a portaria mais recente que a gente tem, ou seja, a última atualização da lista, foi feita agora em agosto. Eu já tinha publicado para vocês recentemente uma videoaula que tinha atualização também desse ano de fevereiro. Então, gente, essa é uma aula que constantemente está sendo atualizada, tá? Ano passado a gente teve atualização, 2023, 2022, 2021 até nem teve nenhuma atualização, 2020 teve. Então, sempre está saindo portarias para adicionar algumas doenças ou para modificar alguma coisinha ou outra. Mas a base mesmo da lista é a mesma, tá? Então, você vai entender que o objetivo dessa aula não é que você decore todas as doenças que estão na lista de notificação compulsória. O objetivo dessa aula é te dar um raciocínio, sobretudo para resolver questão de prova, tá? É te ajudar a memorizar, é te ajudar a ter uma lógica na hora de você resolver as questões, tá bem? Porque se você é profissional da área da saúde e está trabalhando, você pode fazer consulta, né, gente? Eu não sei se a notificação dessa doença é imediato ou é semanal. Não te preocupa, a gente vai ver tudo isso ao longo da aula de imediato e semanal. Eu não sei. Você pode dar uma consultada, você pergunta para alguém, pergunta para o pessoal da vigilância ou dá uma consultada mesmo na última portaria. Mas se você vai fazer questão de prova, você não pode consultar. Então, é preciso ter um raciocínio para direcionar vocês e esse é o papel da doutora Ensina, é ajudar no direcionamento do estudo de vocês. Eu espero muito que essa aula ajude vocês. Bora lá para o que importa para o conteúdo. Então, a portaria é essa, tá? De agosto de 2024, e ela inclui novas doenças na lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos em saúde pública. Então, o objetivo é a gente dar uma olhada nessa lista, tá? E essa lista serve tanto para os serviços de saúde público e privado. Então, você que achava aí que a Lista Nacional de Notificação Compulsória, o que é uma notificação compulsória? É uma notificação obrigatória, tá? Você tem que identificou, suspeitou do caso, identificou, diagnosticou, você tem que notificar. É obrigatório. Isso serve tanto para o serviço público como privado em todo o território nacional, tá bem? Então, bora lá. No artigo 1, ele traz as doenças que foram adicionadas na lista. Então, câncer relacionado ao trabalho, dermatose ocupacionais, distúrbio de voz relacionado ao trabalho, infecção pelo vírus da hepatite B em gestante, parturiente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical da hepatite B, lesões de esforço repetitivo, que são as LE, né, as DORTs, né, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, perda auditiva relacionada ao trabalho, pneumoconioses relacionadas ao trabalho e transtornos mentais relacionados ao trabalho. Então, vocês percebam que essa última atualização teve, a exceção aí do vírus da hepatite B, todo um direcionamento para as doenças relacionadas ao trabalho.
Ai, doutora, falou muito rápido, eu não decorei. Calma que tu vai entender que não é preciso decorar tudo que tá na lista. Bora lá, vamos seguir. Essa é a lista. Meu Deus, me desesperei. Não consigo enxergar nada nesse slide. O objetivo não é você enxergar. Eu vou, aos pouquinhos, mostrar tudo que tá aqui. Eu só quero dar uma visão geral, inicialmente, da lista. Você vê aí, gente, que tem 64 itens, né? Mas, na verdade, são mais que 64 itens. No item 64, por exemplo, não sei se tá dando pra vocês verem que eu botei pequenininho de propósito só pra ter uma visão global. Tem letra A e letra B. Então, na verdade, são vários itens a mais. Isso faz diferença? Faz diferença. Porque, por exemplo, a violência doméstica e outras violências, que é o 64A, ele é uma doença de notificação semanal. Mas a violência sexual e tentativa de suicídio é uma notificação imediata. Não te preocupa, a gente vai ver já sobre isso. Então, o objetivo dessa aula é como memorizar isso tudo, esse slide gigante com muitas e muitas doenças e que está constantemente em atualização, está constantemente sendo modificado. Primeira coisa é entender como funciona, como eu falei para vocês, doenças que tem até 7 dias para você notificar e doenças que tem que ser feita imediatamente, 24 horas. E aí a gente vai ter algumas que você faz 24 horas para o Ministério da Saúde, outras para a Secretaria Estadual de Saúde e outras para a Secretaria Municipal da Saúde. Tem que prestar atenção nisso. Se é para o Ministério da Saúde, porque isso tem questão. Eu trouxe algumas questões para você no final da aula e você vai ver. Se a gente notifica para o Ministério, a gente notifica também para o Estado e para o município, tá? Se notifica para o Estado, notifica também para o município. Sabe aqueles xizinhos que vocês viram lá na tabela? Pronto. E se notifica para o município, pode ser só para o município. Não necessariamente precisa notificar para o Estado ou para o Ministério da Saúde, tá bem? Aqui é o ouro dessa aula. Em geral, não é regra absoluta, tá? A gente vai ver ao longo da aula. Mas em geral, se você conhece a doença, se você já ouviu falar, se você estudou muito, até na época do colégio, ou na época da sua universidade, do seu curso técnico, e é uma doença mais comum, é uma notificação semanal. Por quê? Vamos raciocinar isso aqui. Se é uma doença comum, tipo dengue. Dengue tem muito, né? É uma doença comum, é uma doença que eu já ouvi falar. Imagina se todo caso de dengue tiver só 24 horas para notificar. Imagina como ia ser difícil isso no serviço de saúde, quando a gente tem, por exemplo, um surto de dengue, né? Aqui no Rio Grande do Sul, na cidade que eu tô trabalhando, teve um surto de dengue no início desse ano. Imagina como é que vai fazer todo dia tá notificando. Então, se é uma doença mais comum, se você já ouviu falar, tipo, as doenças do teste rápido, sífilis, HIV, hepatite B, hepatite C, geralmente vai ser uma notificação semanal. Né? São doenças que você já ouviu falar, são doenças que estão aí no teu dia a dia. Então, não tem essa urgência, tanta urgência da gente notificar para os órgãos de vigilância sanitária terem ciência disso tão rápido. Claro que é importante notificar, não é só importante como é obrigatório, né? Notificação compulsória. Mas não precisa ser 24 horas. Agora, se é algo raro, ou seja, uma doença que está em extinção, tipo rubéola, gente, faz muito tempo que a gente não vê rubéola, né? Então, por conta da vacinação e tal, tá. Outra doença, sarampo, né? Mais difícil a gente ver hoje. Se é algo mais raro, né? Uma doença mais diferentona, assim, febre tifoide. Não, aí você tem que avisar imediatamente. Por quê? Porque se é algo que não costuma ter e começou a aparecer um caso, pode dar algum surto novo, né? Pode dar alguma epidemia, pode ser alguma coisa. Então, se é mais raro, assim, se você não vê tanto no dia a dia, se você é profissional da saúde já e trabalha, você sabe que essas doenças a gente não vê no dia a dia. Já as outras doenças a gente vê. Então, se é raro, tem que ser imediatamente, porque a Vigilância Saúde tem que ter ciência dessa notificação. E se é grave, gente, dengue é semanal, mas um óbito por dengue é imediata. Por quê? Porque um óbito por dengue é mais grave, entendem? Então, geralmente, em geral, quando tiver óbito, vai ser imediata. Por que eu tô dando essa dica para vocês? Porque isso ajuda muito a resolver a questão de prova. Então, em geral, se você conhece e é uma doença comum, é notificação semanal. E se é raro ou é mais grave, é urgente, tem 24 horas para você notificar.
Tá bem? Então, bora lá. Eu peguei aquela tabelona lá que vocês viram e dividi em 3 tabelas. Então, eu separei o que é imediata para o Ministério da Saúde, e se é para o Ministério da Saúde, é para a Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Municipal da Saúde. Fiz outra tabelinha com as doenças, só com as doenças para o Estado, e fiz outras tabelinhas só com a doença para o município. Tá bem? Então, vamos dar uma olhadinha nessa notificação imediata para o Ministério da Saúde. Botulismo, cólera, dengue, óbitos, Covid-19. Covid-19 é importante, gente, foi uma pandemia mundial. É algo mais grave, né, que teve. Então, a Covid, ela tá aqui nessa lista. Talvez daqui a muitos e muitos anos, essa notificação se torne até semanal. Mas, por enquanto, é uma notificação imediata. Você tem que fazer imediatamente para o Ministério da Saúde, tá? Então, casos de Covid-19, doenças com suspeita de disseminação intencional, como antrax, tularemia, varíola, sim, né? Doenças febris hemorrágicas emergentes e reemergentes, arenavírus, ebola, marburg, lassa, febre purpúrica brasileira. Gente, olha só, são doenças que a gente não vê no dia a dia profissional. Óbito com suspeita da doença pelo vírus Zika. Então, Zika, vocês vão ver que o Zika a gente notifica semanal, mas o óbito por Zika é imediato. Evento de saúde pública que se constitua ameaça à saúde pública. Eventos adversos graves, graves ou óbitos pós-vacinação. Graves ou óbitos pós-vacinação, então é imediata. Febre amarela, que a gente não encontra tanto. Febre de chikungunya em áreas sem transmissão. Então, a febre da chikungunya é uma arbovirose, é uma das arboviroses, né? Dengue, zika e chikungunya. Chikungunya é até mais comum, mas essa febre da chikungunya em áreas sem transmissão vai ser algo novo, entende? Então, apesar de chikungunya, isso aqui foge um pouquinho da nossa regra, porque apesar de chikungunya ser conhecido por você, em áreas sem transmissão, você tem que notificar em 24 horas, tá? Então, vamos seguir. Óbito com suspeita de febre de chikungunya, febre no Nilo, febre maculosa, hantavirose, influenza humana produzida por novo subtipo viral. Então, influenza é muito comum, mas por um novo subtipo, gente, um novo subtipo viral é algo que tá vindo agora. Então, a vigilância tem que saber, né? Concordam? Malária, monkeypox, poliomielite, peste, raiva humana, síndrome da rubéola congênita, sarampo e rubéola, síndrome da paralisia flácida aguda. Vamos seguir, temos 29, tá, nessa listinha. Síndrome inflamatória multissistêmica em adultos, síndrome inflamatória multissistêmica na pediatria, e aí a síndrome respiratória aguda, né, associada ao coronavírus, que é também ligado aí ao Covid, síndrome gripal suspeita de Covid, então tudo de Covid vai ser aqui imediato, tá? Ok, eu vou decorar isso tudo, doutora, essas 29, não. Você só vai ter esse raciocínio de que é algo mais diferentão. Tá? Você não precisa decorar. Se você quiser decorar tudo, sempre é bem-vindo, né? Se você tem tempo até a sua prova, ótimo, você pode decorar. Mas você não precisa. Você vai entender que você não precisa quando a gente responder questão. Aqui tá a listinha das doenças de notificação imediata para a Secretaria Estadual da Saúde. São 8 só. Se você quiser decorar aqui, você até pode, tá? Mas você até não precisa. Você vai ver. Então, vamos lá. Vamos falar as 8. Coqueluche, difteria, doença de Chagas aguda, doença invasiva por hemófilos influenza, doença meningocócica, meningite e outras meningites, né? Doença aguda pelo vírus Zika em gestante. O Zika em gestante é algo mais grave, né? Então, por isso que ele tá aqui. Febre tifoide, varicela. Então, gente, segue também o nosso raciocínio, tá? De que é algo mais raro, que não é tão comum, e de que é algo mais grave. Agora, esse aqui, você vai entender como é que você vai memorizar esse aqui. Por quê? Porque esse foge muito da nossa regrinha, tá? Então, são as doenças de notificação compulsória imediata para a Secretaria Municipal da Saúde, ou seja, para o seu município. Então, quais são elas? Acidente de trabalho, acidente por animal peçonhento, acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, leptospirose. Então, assim, você pensa, doutor, acidente de trabalho não é grave. E leptospirose eu até conheço.
Tétano, eu até conheço. Violência sexual e tentativa de suicídio é que eu entendo que é algo um pouco mais grave, mas se fosse leptospirose e acidente de trabalho pelaquela diquinha, não ia bater. Pois é, mas vai bater, você vai lembrar por conta dessa historinha que eu criei para eu memorizar. Então, isso aqui eu utilizei para resolver questão de prova. Lembra dessa historinha, não é uma historinha bonita, não é uma historinha que rima, mas é uma historinha que você vai acabar lembrando. Então, lê essa historinha aqui umas 3 vezes que tu vai ver que tu não vai esquecer do Chicó. Se você nunca assistiu esse filme, o Auto da Compadecida, eu recomendo, tá? Esse é o Chicó. Então, bora lá. Chicó agoniado. Por que agoniado? Já sublinhei, porque é notificação imediata, 24 horas, tá? Chicó agoniado me pediu logo um atestado. Primeiro diz que sofreu um acidente de trabalho e depois que um animal peçonhento, potencialmente transmissor de raiva, o havia mordido. Afirmou que o bicho parecia muito com um rato e por isso estava com medo de ter pego tétano. Expliquei que a doença do rato é a leptospirose. Pediu desculpas pela confusão. Disse que estava atordoado, pois soube agora que uma amiga havia tentado suicídio por ter sofrido violência sexual. Não rima, não é bonita, mas vai te ajudar. Você vai ver que você vai lembrar do Chicó na hora da prova. Então tem todas aí, tá, gente? O acidente de trabalho, acidente por animal peçonhento, acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, tétano, leptospirose, tentativa de suicídio e violência sexual. Agora vamos para a semanal. A semanal, gente, vão ter 32, tá? 32 itens e foi onde teve essa atualização com essas doenças relacionadas ao trabalho. Tudo que tiver em negrito é o que veio nessa última portaria de agosto de 2024. Então, câncer relacionado ao trabalho, câncer, tudo bem, você pode pensar, câncer é algo mais grave, tá, mas é relacionado ao trabalho e foi dessa última portaria, então tu não vai esquecer. Então, bora dar uma olhadinha. Acidente de trabalho com exposição a material biológico, você tem até uma semana. Câncer relacionado ao trabalho, dengue, os casos de dengue é comum, né? Dermatoses ocupacionais, isso não é grave. Distúrbio de voz relacionado ao trabalho, doença de Chagas crônica. Agora, olha para essa daqui, doença de um nome bem estranhão, né? Eu acho que se você visse isso na hora da prova, você ia achar que é imediata, porque a doutora falou que, em geral, o que é diferentão é notificação imediata. Pois é, por isso que eu botei uma setinha aí pra você, pra lembrar que é em geral. Esse nome bem esquisito aí, na verdade, é semanal. Tá, gente? Na verdade, apesar de ser uma doença mais diferentona, é semanal. Então, por isso que eu reforço para vocês que é uma regrinha para você usar no geral. Mas existe exceção, sim. Doença falciforme, doença aguda pelo vírus da Zika. Então, vocês viram? A doença aguda pelo vírus da Zika é semanal. Mas quando é em gestante, né, que já é algo mais grave, lembram da microcefalia, que teve um surto e tal, sobretudo no Nordeste? Pois é. E aí é imediata. Síndrome congênita associada à infecção pelo vírus Zika, esquistossomose, febre da chikungunya, hanseníase, hepatite viral, infecção pelo vírus da hepatite B em gestante, parto inerente ou puérpera e criança exposta ao risco de transmissão vertical da hepatite B, que está em negrito aí porque veio nessa nova portaria. Infecção pelo vírus do HIV em gestante, parturiente ou puérpera, criança exposta ao risco de transmissão. HIV e AIDS, que é a própria doença, né? Infecção pelo vírus. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Infecção pelo vírus linfotrópico das células T humanas, que é o HTLV. Gente, o HTLV, ele foi o que veio na portaria de fevereiro. Foi o que eu trouxe para vocês na outra aula. Não sei se vocês chegaram a ver, eu tirei ela do ar para ficar aqui só a mais atual, tá? Mas o HTLV, esses 2 itens aí, foram referentes à atualização desse ano. Então, entraram em 2024, mas entraram na atualização de fevereiro, tá? Intoxicação exógena por substâncias químicas, leishmaniose, tanto a tegumentar como a visceral. Lesões por esforço repetitivas, Leigh, Dort. Imagina, Leigh e Dort não precisa a gente notificar imediatamente, né? Malária na região amazônica. Por que na região amazônica? Porque lá é mais comum, tá? Óbito infantil e materno, opa, setinha em geral. Óbito, doutora, você não falou que óbito era algo mais grave, né? Então, por isso era imediato. Pois é, mas o infantil e o materno estão aqui a exceção da regra, tá bem? Perda auditiva relacionada ao trabalho, pneumoconioses relacionadas ao trabalho, sífilis adquirida congênita e em gestante, toxoplasmose gestacional e congênita, transtornos mentais relacionados ao trabalho, tuberculose e violência doméstica e outras violências. Então, gente,
Aqui a gente agora vai ter 34 itens nessa listinha das doenças de notificação semanais. Todos os 8 itens que essa nova portaria de agosto de 2024 trouxe foram inseridos nessa tabelinha da lista de notificação semanal, tá? Então, bora agora consolidar conhecimento? Vamos aqui para a nossa primeira questão para consolidar o conhecimento. Todas as questões que eu trouxe foram desse ano, 2024, tá? Essa questão aqui foi em Guamaré para enfermeiro. Então, bora lá. A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde sobre a ocorrência de determinadas doenças, agravos ou eventos de saúde pública. O Ministério da Saúde deverá receber a notificação compulsória imediata das seguintes doenças. Então, ele quer que é imediata para o Ministério da Saúde. Lembram? Então, bora lá. Qual é a imediata? Lembram que eu falei para vocês que Ministério da Saúde é o que é mais raro, é o que é mais grave. Se você já ouviu falar, geralmente vai ser semanal, porque é mais frequente. Sífilis. Gente, sífilis, infelizmente, a gente sabe que ainda tem muito, né? Se você trabalha já, inclusive, na atenção primária à saúde, tem teste rápido no postinho perto da sua casa para sífilis, HIV e hepatites. Então, essas aí você já sabe que é semanal. Já não é a letra A? Tuberculose também, infelizmente, ainda é mais comum. Então, não é essa daqui. Por quê? Porque ele quer imediata. Hantavirose eu nunca ouvi falar. Mas a esquistossomose eu já ouvi falar. É aquela lá que eu estudei do ciclo do caramujo, que eu pergunto ao paciente se ele já tomou banho de rio. Pois é. Então, essa daqui também é semanal. Leishmaniose, já ouvi falar também. Tem a visceral, tem a tegumenta, já ouvi falar dessa aqui. Então, é semanal. Hanseníase também já ouvi falar. Então, essas daqui são todas semanais. Letra D, a gente tem rubéola congênita em hantavirose. Gente, rubéola é muito difícil você achar rubéola hoje, né? Graças a Deus. E hantavirose também não. Então, é um nome que eu acho que eu nem ouvi falar, doutora. Em hantavirose, né? É algo mais raro. Rubéola é algo que está mais extinto já. Então, é notificação imediata, porque se tu tá com caso de rubéola congênita, é mais grave, é mais raro, tu tem que notificar para o Ministério da Saúde. Aqui, ó, marquei para vocês de azul tudo que era semanal e a nossa resposta é a letra D, tá? Então, vamos para outra questão, bora lá. Essa também é para enfermeiro desse ano, tá? Em relação às doenças de notificação compulsória, analise as afirmativas abaixo atribuindo verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Bora lá. Botulismo não é mais considerado uma doença de notificação compulsória obrigatória. Olha, botulismo ainda é. É uma daquelas doenças de notificação imediata, tá? Se você deu uma lidinha lá, você viu inclusive que ela é uma das primeiras, então fica fácil de você lembrar, tá? Botulismo, lembra da minha tabelinha lá do Ministério da Saúde? Deixa eu colocar ela aqui para vocês. Olha lá, é a primeira, tá? Da notificação imediata. Botulismo é algo que não é tão comum, então é a primeira lá. Essa daqui, então essa daqui ainda tá na lista sim, é a primeira da nossa listinha de notificação imediata. Então, isso daqui é falso. Esquistossomose é uma doença de notificação compulsória imediata, não é semanal. A gente acabou de ver na outra questão, a doença do caramujo, toma banho de rio. Essa daqui eu conheço, essa é semanal. Leptospirose é uma doença de notificação compulsória, deve ser comunicada nas primeiras 24 horas. Lembram da historinha do Chicó? Que ele confundiu leptospirose com tétano, a doença do rato, e eu expliquei para ele que a doença do rato era a leptospirose. Pois é realmente imediata. Apesar de eu conhecer a leptospirose, ela não é semanal, ela realmente é imediata. Lembra do Chicó que tu resolve a questão. Então, gente, a letra aqui é falso, né? Porque botulismo ainda tá na lista, é a primeira da nossa lista de notificação imediata para o Ministério da Saúde. Falso, porque esquistossomose é semanal. E verdadeiro, porque leptospirose, ela é sim imediata. Essa também para enfermeiro 2024. A frequência e o nível de gestão para a notificação de óbitos por dengue na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública são. Então, ele quer saber qual é a frequência, ou seja, se é imediato ou se é semanal e para quem tem que notificar. Eu queria que você parasse o vídeo agora e você respondesse essa questão sozinho. Eu vou ler todas as alternativas, você responde para o vídeo, responde e depois eu vou dar a resposta a você, tá bom? Então, bora lá.
Letra A, semanal. Então, semanal para o Ministério da Saúde e imediata até 24 horas para a Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Letra B, imediata até 24 horas para a Secretaria Municipal da Saúde, semanal para a Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Letra C, semanal para a Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde. E letra D, imediata até 24 horas para a Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Qual vocês acham que é? Para o vídeo agora e responde. Gente, a resposta, voltando aqui agora para a resposta, é letra D. Olha só que pegadinha aqui. Ele não está falando de dengue. Se você ler rápido, você talvez tenha errado essa questão. Se você ler rápido, você vai pensar em dengue e vai achar que é semanal, porque dengue é uma doença mais comum, né? Mas é óbitos por dengue. Lembra quando eu falo quando tem óbitos, né, mais grave? Então é notificação imediata. E é imediata para o Ministério da Saúde. E lembra o que eu falei? Que se é para o Ministério da Saúde, é também para a Secretaria Estadual da Saúde e para a Secretaria Municipal da Saúde? Pois é. Então, a nossa resposta, gente, é letra D, imediata, tá? Porque tem a palavra óbitos. Ficou claro para vocês? Tem alguma dúvida? Deixa a dúvida aqui no comentário. Não fica com dúvida. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Dá uma lida em todas as doenças que estão nessa lista. Não deixa de dar uma lida em todas. E pega as dicas dessa aula e me conta depois aqui nos comentários se te ajudou. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou responder para vocês. Então era isso que eu tinha para falar para você na nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado, contribuído para o teu conhecimento hoje. Se gostou, não vai embora sem deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser notificado das próximas videoaulas. Lembrando, no nosso podcast Além da Básica, breve teremos mais episódios para te ajudar aí no teu aperfeiçoamento profissional. Lembrando também dos produtos que podem te ajudar aí a ser aprovado no concurso público da área da saúde ou uma residência profissional da área da saúde, que são a apostila 1.500 questões Gabarita SUS, onde tem 1.500 questões de concursos recentes, 2020 a 2023, tudo organizadas por assunto e gabaritadas sobre o SUS. Temos também o nosso curso Gabarita SUS, onde você aprende no módulo SUS sobre todos aqueles assuntos que estão lá no teu edital, como Política Nacional da Atenção Básica, videoaulas bem explicativas, com todos os slides disponíveis para você, bônus da apostila e, além disso, o módulo Gabarita, que é o que vai te preparar para estudar de forma mais eficaz, para preparar horário de estudo, para resolver questão de prova. Então, não perde tempo, faz esse investimento se você quer aí ter a vida tranquila de um profissional da saúde concursado e qualificado. É isso, nos vemos na nossa próxima videoaula.